bem-vindo ao Jornal Super News desta segunda-feira, hoje, dia 8 de junho. Começamos com destaque nacional porque o Ministério Público Federal instaurou um procedimento extrajudicial para investigar por que o Ministério da Saúde parou de divulgar os números totais de contaminação por Covid-19 aqui no Brasil desde a última sexta-feira. Desde a última sexta-feira, o Ministério da Saúde tem divulgado apenas casos novos. Segundo o Ministério da Saúde, foi feita uma correção e os números totais não ajudam a saber como está a situação atual do país. Porém, essa nova forma de contagem do número de casos de Covid-19 no país, tanto os números totais de casos confirmados, quanto também o número de óbitos, tem prejudicado a contagem mundial e afetado esses rankings mundiais. Com isso, o Ministério Público deu 72 horas para que o Ministério da Saúde faça as devidas alterações sobre a nova forma de mostrar aí esses números da Covid-19 aqui no Brasil. E ainda o Ministério da Saúde disse que muitos casos, por exemplo, de Roraima, o número de óbitos por lá caiu de mais de 670 casos para 142, e que esses números não representavam os números reais de mortes. Então, esse procedimento foi para rever o número total de casos, que pode estar, no caso, superinflado. Porém, muitos estados não têm tecnologia suficiente para se fazer a testagem e muitos casos podem estar subnotificados. Continuamos nosso jornal agora para falar daquela onda de protestos que se arrasta desde o dia 25 de maio nos Estados Unidos e tomou conta também da Europa neste fim de semana com maior força. Na semana passada já tinha havido protestos por lá. Se você acompanhou o Super News Mundo, nosso jornal do fim de semana, mostra que os protestos lá no Reino Unido foram bem intensos neste final de semana. Inclusive eles derrubando lá uma estátua de um ex-mercador de escravos dos séculos passados como forma de protesto mesmo contra o racismo. Muitos casos são lembrados diante dessa onda de protestos. Aqui no Brasil, devido à pandemia, muitos desses protestos têm sido individuais e pelas redes sociais, mas o que não impede de que tenha sido dada visibilidade a esses protestos. Nessa onda toda de protestos, casos de mortes aqui no Brasil de pessoas negras têm vindo à tona. Um desses casos é o da morte do menino Miguel Otávio, de apenas 5 anos, que morreu após cair do 9º andar de um prédio em Recife. O menino estava sob os cuidados da patroa de sua mãe, no momento em que a mãe dele foi passear com os cachorros da residência. Tudo aconteceu porque a mãe do menino, que é empregada doméstica, não tinha como deixar Miguel Otávio com ninguém devido à pandemia e, por isso, levou o menino para o apartamento em que trabalhava no Recife. Lá ela foi executar essa atividade doméstica, passear com os cachorros e deixou o menino aos cuidados de sua patroa. E quando o menino foi levado, ele foi até o elevador e a patroa deixou que o menino fosse até esse elevador e de lá ele seguiu sozinho do 5º andar até o 9º andar do prédio e caiu de uma altura de 35 metros e morreu. Tudo foi registrado pelas câmeras do prédio que mostram toda a trajetória do menino antes de morrer. Esse caso chamou bastante atenção, pelo descuido da patroa com o menino, enquanto a mãe teve que executar essa tarefa doméstica que seria passear com os cachorros da casa. E esse caso gerou uma repercussão e foi alvo de protestos na última sexta-feira em Recife. A patroa da mãe de Miguel Otávio, ela está sendo investigada pela morte de Miguel Otávio, por ter deixado ele sair sozinho do apartamento, ir até o elevador e de lá ir para o 9º andar. Ela pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada, mas ainda segue
sendo investigada. Um outro caso que tem chamado a atenção é a morte de um jovem de 14 anos no Rio de Janeiro, na comunidade de Salgueiro, no último dia 18 de maio. O menino João Pedro. João Pedro tem 14 anos, estava numa casa com um grupo de outros meninos, quando foi alvo de tiros durante uma operação conjunta da Polícia Federal e a Polícia Civil no local. Só para se ter uma ideia da gravidade desse caso, foram mais de 72 marcas de tiros encontrados no local onde o menino foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido pela polícia de helicóptero, mas só foi encontrado pela família no outro dia, já sem vida, no IML. Essas informações são da Agência Brasil. Agora, nós temos um fato novo sobre esse caso do menino João Pedro, que é uma simulação da morte dele que seria realizada amanhã. Porém, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro acha por bem que essa simulação não seja realizada agora. Então é preciso que as investigações corram um pouco mais para se chegar aí a esse inquérito conclusivo sobre a morte do menino João Pedro. Os policiais que participaram dessa ação foram afastados e o caso segue em investigação no Rio de Janeiro. A informação do adiamento da simulação é da Rádio Band News FM do Rio de Janeiro. Agora vamos falar do tempo aqui na nossa região. Belo Horizonte tem tempo ensolarado durante essa semana. Amanhã, porém, as temperaturas devem ser um pouco menores por lá e o tempo fica parcialmente nublado na capital mineira. Acessando aqui o perfil do Jornal Super News no Instagram, você acompanha a previsão para esta semana. Belo Horizonte tem temperaturas variando entre 14 e 27 graus nessa semana. Já aqui em Governador Valadares, a semana também vai ser de temperaturas elevadas, variando entre mínimas de 16 e máximas de 30 graus, e podendo amanhã e quinta-feira e sexta-feira o tempo será ensolarado. Porém, na quarta-feira e no próximo fim de semana, o tempo vai tender a ficar mais fechado, parcialmente nublado aqui em Governador Valadares. Sem previsão de chuva, tanto em Belo Horizonte quanto aqui. Aqui em Governador Valadares, 2 homens sofreram um acidente enquanto praticavam voo livre no início da tarde do último sábado no Pico da Ibituruna. Um deles de 36 e o outro de 54 anos, piloto e acompanhante desse voo duplo. Os 2 homens caíram em locais de difícil acesso. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate. Um dos homens teve uma fratura exposta. Os 2 foram transportados com a ajuda de um helicóptero da Polícia Militar até a área central da cidade, de onde foram encaminhados para o Hospital Municipal. São essas as nossas informações por hoje. Eu convido você a acessar Jornal Super News no Instagram para você ver como fica a nossa agenda de lives para essa semana. Amanhã tem uma live super especial no nosso Instagram. Acompanhe lá, você não pode perder. E ainda amanhã a gente vai falar sobre atualizações do coronavírus aqui em Minas, sobre uma coletiva dada hoje. Amanhã a gente atualiza mais sobre os casos aqui. Essa edição fica por aqui. Até amanhã com mais um Jornal Super News.